Profeta da destruição homossexual. Profeta da destruição é gay. Profeta da destruição isso. Profeta da destruição aquilo. Eu não aguento mais. Vocês ficam... Vamos parar de brincar, vai. Então, o pessoal gosta de ver a desgraça dos outros na live lá do Bulezão. O pessoal gosta de ver transtorno, gosta de ver estrago e tal, e blá blá blá. Eu queria falar uma coisa mais importante aqui, né? Eu ia falar sobre fofoquinha lá da live lá, mas eu tô com o assunto mais importante. Eu tenho uma primeira questão. As pessoas, a mentalidade delas, ela cria a mentalidade dela para resolver todos os problemas, ou a pessoa tem um mau costume e tem uma mentalidade em relação às coisas, à situação da sua vida, e assim sendo, o intelecto do indivíduo é inerente à sociedade ou ao socialismo, e tanto que esse padrão ideológico é basicamente com a mulher. A mulher geralmente ela é muito rasa, ela é muito superficial, ela só quer discutir sobre isso, sobre aquilo, sobre coisas relativas ao que está acontecendo, e aí às vezes ela dá uma opinião profunda, fica chateada e fica nessa coisa assim, acontecimentos. Nós vivemos em uma sociedade onde que o socialismo impera como fala, em todas as prerrogativas, legendas e determinantes. Uma população brasileira não tem opinião, não tem opinião, não tem personalidade, não tem oportunidade, mas quer dizer que faz tudo, que tem toda a razão, que tem todo o entendimento e não sei o que. Porém, isso é simplesmente a questão da estima, do ego e do, como fala, e da esperança que a pessoa tem em relação à sua imagem. Porém, o que realmente acontece na sociedade é o caos. Eu tava na live do Bulezão. Peguem esses 3 tópicos aqui. Isso são equações multiplicativas. E eu vou te dar um exemplo aqui. Quero que vocês multipliquem com esse outro exemplo. Eu não vou fazer isso. Eu tô na live do Bulezão. Às vezes aparece hater meu e o hater do Bulezão, né? Alguns amam desesperadamente o Bulezão, alguns odeiam desesperadamente o Bulezão porque não aguentam mais o Bulezão, porque são pessoas problemáticas. E simplesmente elas querem jogar toda a perturbação mental deles como o Bulezão sendo culpado, eu sendo culpado, né? Falando que eu devo tudo ao Bulezão, né? Mas o Bulezão me ajuda, eu ajudo o Bulezão. Existe uma troca mútua. Eu tenho páginas gigantescas que tem milhares de views, eu tenho um monte de canais, né? Se eu não lutasse, não ia acontecer todas essas coisas. Se o Bulezão não me assistisse, não lutasse, também não iria acontecer essas coisas. Mas voltando à questão aqui, eu vejo o hater, ele tem a mesma atitude de uma pessoa pobre, que mora em um bairro pobre, que é usuário de droga, que não quer estudar, que não tem capacidade de percepção, de compreensão, tal, e blá 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 blá. E você pega o criminoso e os haters mesmo do Bulezão. São pessoas que não têm nem falhas na alma, elas têm falha na total construção do seu ser e no seu indivíduo. Vivem da forma que quer, têm um comportamento muito agressivo, muito odioso e disseminam seu ódio, exatamente o hater e exatamente o criminoso, né? Se você for analisar o psicológico do criminoso, ele é um hater da sociedade, das pessoas. Se você for analisar o hater ele tem desassociação da realidade, por isso que ele tem um comportamento tão agressivo. E ele não consegue definir o seu ego, o seu eu, o seu interior em relação às coisas e lutar pelas dificuldades da sociedade. E no país, aqui no Brasil, é difícil você encontrar uma pessoa que reconheça e agregue valores a outra. Mas é muito fácil a pessoa ficar negativando e retirando a pessoa e desejando mal. E quanto mais irracional a pessoa é, pior é a ação dela em relação às outras. Aí eu me pergunto... O bandido, o criminoso, é um problema social, é um problema da sociedade que precisa ter um tratamento, exatamente como um esgoto ou lixo, para ele se reconstruir como ser humano, né? Porque o lixo é lixo, mas ele tem um tratamento, ele tem uma reversão. Porém, ninguém quer abrir os olhos, o ouvido e tal. Porém, um criminoso, ele está errado e é uma pessoa muito difícil de voltar à sociedade, e um assassino é ainda pior.
Essa daqui é a minha opinião. É isso daqui o que eu acho. Esse vídeo aqui deveria ter no mínimo 100 bilhões de visualizações, mas não terá. Mas hoje não, tá? Não terá nem 10. Falou aí pra vocês.